Olá, meu amigo, minha amiga, isso aqui outra vez, graças a Deus, a minha intervenção é muito rápida, porque é imperdível a entrevista que o Lula concedeu à CNN americana. E como um grande estadista, evidentemente, de uma liderança mundial, ele tocou na ferida do Bozo, do Musk e do próprio Trump. Simples assim. E é, obviamente, que o Bozo não vai ser entrevistado, porque ele não é nada, mas ele acha que vai ser convidado para a posse do Trump, o que não vai, já disse isso em outro vídeo. Então, eu quero que você apenas, por favor, se inscreva no canal se não está inscrito, dê o certinho, comente, ative o sininho das notificações, assistam essa entrevista até o final, porque ela é maravilhosa, e principalmente compartilhe e deixe um comentário, tá certo? Eu fico por aqui, porque aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doer quem doer. Vou antecipar dizendo que, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, mas você fica com essa entrevista e assiste até o fim e compartilha, porque nós temos um estadista no poder e não um entreguista que faz continência para a bandeira americana e é apaixonado pelo Trump. Beijo no teu coração. Segue com a entrevista. Mr. President, welcome to the program. Mapu, é um prazer imenso voltar ao teu programa e é um prazer imenso poder conversar com você outra vez e falar um pouco com o povo americano. Okay, so what do you want to tell the American people and the world since you've congratulated Donald Trump on his return to the White House? You said the world needs dialogue. What do you mean? Olha, o que eu quero dizer com isso é que o mundo não pode continuar gastando 2 trilhões e 400 bilhões de dólares com guerras e com conflitos, quando a gente deveria utilizar esse dinheiro para alfabetizar e alimentar milhões e milhões de pessoas que ainda passam fome e pessoas que são analfabetas no mundo. O que nós precisamos é aprender a cuidar do povo mais pobre para que ele deixe de ser pobre e a gente consiga criar uma economia de consumo nos países pobres que hoje não têm esse direito de consumir. Menos dinheiro com guerra e mais dinheiro com paz é a solução que a gente apresenta para o mundo. Por isso é que o G20 tem como lema principal Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vai ser um tema muito importante. Depois nós temos um tema transição energética e enfrentamento à questão das mudanças climáticas. Depois nós temos outro tema que é a reforma da ONU e das instituições de Bretton Woods. Depois nós temos uma coisa muito importante que é a taxação dos super ricos. Nós temos 3 mil pessoas no mundo que têm uma riqueza acumulada de quase 15 trilhões de dólares, enquanto isso você tem 733 milhões de pessoas passando fome no mundo. Ao mesmo tempo, nós já fizemos 130 reuniões, já criamos 22 grupos de trabalho e vamos pela primeira vez ter o G20 social com a participação de gente do mundo inteiro e temos um grupo de empoderamento das mulheres do G20. Ou seja, essas são as novidades. Eu estou certo, Amampou, que a gente vai fazer um belo G20 e vamos tirar decisões importantes para ver se a gente torna o mundo mais humanista outra vez. Okay, so you are having this meeting, hosting it in Brazil later this month. But I want to ask you then, do you think that Donald Trump, as the next US president, will do what you say, to talk about taxation, to make it more fair for people, to make it more fair for women? I just want to note that the world's 10 richest people became $64 billion richer from Trump's re-election. That's what Bloomberg is saying. What will you tell Donald Trump about your views on how to make a more equal world? A primeira coisa, Mampu, que nós temos que dizer ao presidente Trump é o seguinte. Primeiro, eu acho que nós dois, como chefe de Estado de 2 países importantes na América, nós temos que ter uma relação muito civilizada, muito democrática, porque o Brasil tem uma relação privilegiada com os Estados Unidos, nós somos parceiros há muitas e muitas décadas, e eu acho que o estoque de investimento dos Estados Unidos e do Brasil é muito grande. E eu acho que 2 chefes de Estado, quando se encontram, nós temos que conversar sobre os interesses dos Estados Unidos e dos interesses do Brasil, o que será importante na relação de 2 chefes de Estado. E eu tenho experiência, porque eu já tive uma belíssima relação com o Bush. Quando eu tomei posse em 2003, dizia que eu ia ter dificuldade de ter relações com Bush. E foi uma relação extraordinária. Eu tive uma boa relação com Obama e tenho uma boa relação com o presidente Biden. E essa relação deve continuar,
porque dois chefes de Estado, embora eles possam ter divergência política e ideológica, quando eles se encontram, o que prevalece é o interesse do Estado, não é o interesse pessoal. O que eu quero discutir com os Estados Unidos é o interesse da relação centenária de Brasil e Estados Unidos. O que os dois países têm que fazer para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo que nós representamos. I do want to continue this analysis of what you think Trump will bring. As you know, President Trump has very much in common with your predecessor, Jair Bolsonaro. In fact, Bolsonaro was called the Trump of the tropics. And Bolsonaro wants to come back to be president. He wants to run against you. His own party chairman said that he was rooting for Trump because that would help put things in order here, consolidating the right in the largest Western democracy. So do you think Trump is going to be good for you and your vision of the people? Or will it help bring Bolsonaro back? Lay the groundwork for that. Veja, o Bolsonaro era presidente e eu o derrotei. Se ele estava apoiando o Trump, ele não tem voto nos Estados Unidos, o Trump não teria ganho as eleições. Ou seja, eu sinceramente, eu tenho a seguinte visão de mundo. Eu tenho acompanhado as discussões americanas, eu tenho acompanhado os debates pela televisão. Eu acho que cada candidato estabelece uma estratégia para ganhar as eleições. E eu quero dizer claramente ao povo americano, eu terei com o presidente Trump uma relação de respeito como chefe do Estado brasileiro. E eu espero que ele tenha uma relação de respeito com o Brasil como chefe do Estado americano. Ora, se nós estabelecemos essa linha de comportamento, de civilidade, de respeito, o resto fica tudo muito mais fácil. Quando eu tomei posse em 2003, o Bush, eu fui visitar o Bush dia 10 de dezembro de 2002, eu ainda não tinha tomado posse. E o Bush, naquela ocasião, me convidou para participar da guerra do Iraque. Eu disse ao presidente Bush, olha, eu não posso participar da guerra com o Iraque, primeiro porque lá não tem armas químicas, segundo porque eu não conheço Saddam Hussein, terceiro porque o Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil, quarto, eu tenho uma guerra para fazer no meu Brasil, que é combater a fome e a pobreza. E nós conseguimos acabar com a fome no Brasil e no governo anterior a fome voltou. Quando eu votei tinha 33 milhões de pessoas passando fome, nós já tiramos 24 milhões e meio de pessoas da fome e vamos tirar todos os 33 milhões até o final do meu mandato em 2026. I think you'll probably find if Trump sticks to what he says, he doesn't really want to start foreign wars. But I want to ask you about the stakes in Europe with Russia's war and its illegal invasion of Ukraine. You have decided not to help Ukraine with weapons. President Zelensky has said, unfortunately, I think Brazil is taking Russia's side. And he basically says the peace plan, the so-called peace plan that you say you've come up with China, shows a lack of respect to Kyiv's population and its position. How could you come up with a peace plan if you don't even consult the actual president and the people of Ukraine? What is your answer to that? Olha, primeiro, o tempo será o senhor da razão. Vamos ver quem está certo. Se é a posição do Brasil, que está pregando a paz, porque nós somos um dos primeiros países a criticar a Rússia, nós dissemos para a Rússia que não era correto a ocupação de território de um outro país. Nós fizemos uma crítica à Rússia muito séria e dissemos que nós não queríamos participar dessa guerra porque nós somos gente da paz. O Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo e a gente não quer ter contencioso. Quando vieram dizer para o Brasil vender umas armas para que o Zelensky utilizasse, eu disse textualmente, eu não quero ninguém, nem na Rússia, nem na Ucrânia, morto com arma brasileira. Nós queremos a paz. Quando os dois presidentes tiverem juízo e quiserem conversar sobre a paz, o Brasil estará disposto a discutir com os dois países a retomada da paz e a tranquilidade do povo russo e do povo ucraniano. E é por isso que nós fizemos uma proposta junto com a China, que tem 6 pontos, e esses pontos só poderão ser conversados efetivamente com os dois presidentes. Nós já participamos de várias reuniões, eu já encontrei com o Zelensky em Nova York, eu já conversei com o Putin por telefone, por enquanto nenhum dos dois quer discutir paz. Quando eles quiserem discutir paz,
eu estarei disposto a participar em qualquer fórum para discutir a paz. E eu fico feliz quando você disse que, se depender do discurso do Trump, ele vai acabar com essa guerra. E eu acho importante. Acho importante acabar com a guerra porque nós precisamos de paz. O mundo precisa de paz para sobreviver pacificamente, de paz para crescer economicamente, de paz para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos seres humanos que estão sendo descartados nesse mundo. É por isso, Amapu, que eu estou numa campanha de indignação dos líderes do mundo inteiro. É preciso que a gente tenha a capacidade de se indignar com os milhões e milhões e milhões de seres humanos que estão esquecidos pelos governos no planeta, inclusive aqui no Brasil. E eu digo todo santo dia, nós precisamos parar de olhar como se fossem invisíveis os pobres do mundo. Não, eles são seres humanos nos Estados Unidos, no Brasil e todos os países africanos, na América Latina, na Rússia, na Ucrânia e na China. E nós precisamos tratar com muito respeito esses seres humanos que não tiveram oportunidade. And now, on another issue, there's been some good news for your country. Deforestation in the rainforest is at its lowest level since 2015, and you are getting credit for that. You pledged to end deforestation by 2030. Are you on target? Veja, eu tenho um compromisso, Amapu, que é um compromisso que ninguém pediu para eu fazer. Eu tomei a decisão de anunciar que até 2030 nós iremos acabar com o desmatamento na Amazônia. Esse é um compromisso meu. Da mesma forma, Amapu, eu poderia te dizer que o Brasil vive um momento muito interessante, porque quando se trata de discutir a questão climática, a questão energética, o Brasil tem condições de ser imbatível no mundo, na produção de energia eólica, na produção de energia solar, na produção de energia de biomassa, na questão de biocombustível, na questão de hidrogênio verde. Ou seja, o Brasil tem um potencial extraordinário e nós queremos aproveitar essa chance para que o Brasil tenha, dentre todas as coisas, uma agricultura, sabe, de baixo carbono. Você sabe, Amapu, que o Brasil tem 90% da sua energia energética limpa. E da matriz geral, nós temos 50% de energia limpa, quando o mundo só tem 15%. Então, nesse aspecto da questão climática e da questão energética, o Brasil vai fazer com que as coisas aconteçam aqui. Daí porque o meu compromisso com o desmatamento na Amazônia. E eu espero que os países ricos contribuam com o dinheiro que eles têm que contribuir, porque manter a floresta em pé custa dinheiro, porque embaixo de cada copa de árvore tem um indígena, tem um pescador, tem um camponês, e nós precisamos cuidar dessa gente, porque eles são seres humanos e precisam viver. Então é importante que as pessoas que já desmataram os seus países, que já se industrializaram há 200 anos atrás, assumam o compromisso de pagar para os países que têm floresta em pé a preservação da floresta, porque eu não estarei cuidando apenas da Amazônia, eu estarei cuidando do planeta Terra, que interessa aos Estados Unidos, que interessa à China, que interessa à Rússia, que interessa ao México e interessa ao Chile. Ou seja, por isso as pessoas têm que ter consciência de que manter as florestas em pé na Amazônia da América do Sul, no Congo e na Indonésia tem um preço. Tem um preço que as pessoas têm que pagar. E é isso que nós queremos fazer com que esse crédito de carbono volte a funcionar de verdade para ajudar os países que vão manter sua floresta em pé. So you know what President Trump did in his first term. He pulled the United States out of the landmark Paris Climate Accord. Do you think he's going to do the same thing again? Olha, veja, eu penso que o presidente Trump ele tem que pensar como habitante do planeta Terra. E se ele pensar como governante do país mais importante, o país mais rico, o país com mais tecnologia, o país mais, sabe, preparado do ponto de vista bélico, ele tem que ter noção de que os Estados Unidos está dentro do mesmo planeta que eu estou, que uma ilha de 300 mil habitantes está. Ora, e cabe a todos nós assumir a responsabilidade pela manutenção desse planeta. Nós precisamos garantir que o planeta não seja aquecido a mais de 1,5 graus. Nós precisamos garantir que a floresta fique em pé. Nós precisamos garantir que os rios
permaneçam, sabe, caudalosos e permaneçam com água limpa e purificada. Nós precisamos garantir que os biomas de todos os países sejam preservados. Esse é um compromisso que eu tenho, não apenas como presidente do Brasil, eu tenho como ser humano, que habito num planeta chamado Terra e que não tem outro lugar para ir se o planeta Terra acabar. I want to ask you about Elon Musk, who's a very good friend of Donald Trump and who spent millions of his own money helping to elect Donald Trump. You and your Supreme Court had a major standoff over what you accused him of basically having accounts that were damaging Brazil's democracy. Finally, Elon Musk complied. But are you concerned that he might try again to bring these accounts up, particularly backed by his friend, the leader of the world's only superpower to be, that would be Donald Trump? Olha, a única coisa que nós queremos é que esse empresário trate os países com respeito e não utilize a fake news para informar ao povo, seja o povo americano, seja o povo brasileiro. É importante que a gente tenha em conta que nós precisamos retomar a civilidade e o humanismo entre os seres humanos. Não é possível ficar instigando ódio. Não é possível ficar instigando a controvérsia quando a gente poderia estar estimulando a paz, está estimulando o humanismo, está estimulando a fraternidade, está estimulando a solidariedade. É uma opção de vida que nós queremos para que o ser humano volte a ser mais humanista, que as pessoas voltem a se respeitarem. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. O que nós precisamos é gostar das pessoas como elas são, tratá-las com o respeito que elas merecem, mas elas também têm que tratar os outros com respeito. Ora, se a gente retomar a civilidade e viver num sistema em que todos têm direito e o direito de um termina quando ele invadiu o direito do outro, a gente vai construir um mundo mais perfeito, um mundo mais justo, um mundo mais humanitário e um mundo socialmente mais justo para as pessoas pobres do planeta. É isso que eu quero para o Brasil, é isso que eu quero para os Estados Unidos, é isso que eu quero para a Bolívia, é isso que eu quero para o Chile, é isso que eu quero para a Argentina, é isso que eu quero para a China e para todos os países. Ou seja, o que não é correto é a gente ver um país, um Estado forte como Israel, acabar com um povo que mora na faixa de Gaza, onde milhares de mulheres, mais de 40 mil mulheres e crianças foram assassinados numa guerra totalmente injusta. E nós condenamos o Hamas quando ele invadiu Tel Aviv e, ao mesmo tempo, nós condenamos Israel contra essa vingança desumana que ele fez na faixa de Gaza. Lamentavelmente, a ONU está enfraquecida e não pode tomar decisão e as pessoas não respeitam a ONU. Ou seja, é importante que a gente volte a valorizar a ONU, que a gente mude os componentes da ONU, ou seja, não pode ficar só de 45. É importante que a gente tenha mais gente, que a África participe, que a América Latina participe, para que a gente possa ter uma ONU mais representativa e, quando ela tomar decisão, a gente tenha que cumprir. Porque, senão, não vale nada tomar decisões nos fóruns internacionais. Eu posso te dar um exemplo, o Acordo de Paris. A gente já teve o Pacto de Tóquio, que não foi cumprido. A gente já teve o Acordo de Paris, que não está sendo cumprido. A gente já teve a proposta de 100 bilhões de dólares em Copenhague, em 2009, que não está sendo cumprido. Então, as pessoas precisam ter em conta que nós precisamos ter uma governança mundial forte para que a gente possa aprovar as coisas, decidir as coisas e cumprir aquilo que a gente aprova e que a gente decide. Senão, o mundo vai ficar, sabe, cada um para si, Deus para todos, e a gente sabe que o anarquismo não leva a nada. Mr. President, there are quite a few elderly men running very important countries. President Biden, President Trump, and you yourself are, I believe, 79 years old, and you say you want to run for re-election in 2026. Are you going to run for re-election, and why? What about a younger generation? Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho e muito respeito. Primeiro, eu tenho 79 anos e estou pedindo a Deus para viver até 120 anos. Porque, veja, eu me trato, eu me cuido, eu levanto todo dia às 5h30 da manhã para fazer 2 horas de ginástica. Eu cuido do meu corpo e da minha saúde. Veja, eu não disse que sou candidato à reeleição em 2026.
2026, eu tenho o compromisso de entregar esse país com a economia equilibrada, com crescimento econômico, com geração de emprego, com menos gente alfabetizada. É isso que eu quero entregar para esse país. As pessoas tomando café, almoçando e jantando todo dia. As pessoas com acesso à medicina dos especialistas. É isso que eu quero para o meu país. E é isso que eu vou fazer. Ora, 2006, eu vou deixar para pensar em 2006. Tem vários partidos que me apoiam, eu vou discutir isso com muita sobriedade, com muita seriedade, porque governar não é jogar futebol. Governar não é praticar esporte, ou seja, não é o problema da juventude que vai resolver o problema da governança. O que vai resolver o problema da governança é a competência do governante, é o compromisso do governante, é a cabeça do governante, é a saúde e os compromissos do governante. Então, se chegar na hora, os partidos entenderem que não tem outro candidato para enfrentar uma pessoa, sabe, de extrema-direita, que seja negacionista, que não acredite na medicina, que não acredite na ciência, obviamente que eu estarei pronto para enfrentar. Mas eu espero que não seja necessário. Eu espero que a gente tenha outros candidatos e que a gente possa fazer uma grande renovação política no país e no mundo.